Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de relato com algumas considerações sobre experiência com lucidez extracorpórea. Esse relato aconteceu hoje, dia 25/8/2023, hoje para mim. Para você é o dia que você está vendo, eu publico este vídeo no dia 26, um dia depois. Então este aqui é o relato mais recente que eu tenho. Eu preferi lê-lo, apesar de ter outros registrados nos meus arquivos, porque eles realmente já são antigos. Não que não sejam importantes, mas não vai mudar a condição deles de serem antigos. E esse aqui não vai se tornar antigo se eu lê-lo antes. E tem questões bem interessantes aqui. Eu estava sonhando, achei. Digo isso porque não acho que era sonho agora, depois do que aconteceu. Mas eu vou relatar um pedacinho desse sonho porque tem a ver com a leitura que eu vou fazer de percepções do porquê e de certas influências. Vocês vão entender mais para o fim. Eu achei que estava sonhando com a época do escritório, ou como se eu ainda trabalhasse no escritório de contabilidade. Eu, às vezes, ainda sonho que estou lá. Acontece com uma certa recorrência. Talvez seja só para sentir o desespero na alma. E pior, eu sinto que eu nem sei o que está acontecendo com as minhas empresas, ou as empresas que eu administrava, como se eu estivesse negligenciando o trabalho por falta de vontade de fazer isso. Mas eu continuava lá, enrolando, porque o salário é excelente, então, enquanto eu fosse recebendo até dar um problema, ótimo. O que não condiz nada comigo me dá aflição, porque todo mundo que entrou nesse escritório em questão parece que adotou essa postura. Impressionante, porque eu, quando assumi, resolvi tantos problemas que o anterior, o profissional anterior deixou acumular, que eu fiquei um ano para realmente regularizar tudo. Eu cuidava de mais de 60 empresas. E quando eu saí, eu deixei tudo perfeitamente com relatórios de como tratar cada empresa, a condição de cada empresa. E a mulher que entrou depois fez exatamente isso que estava aqui. Ela simplesmente deixou tudo acontecer, ela colocava valores de imposto que ela queria lá, mandava só para estar pagando alguma coisa. E quando deu muito problema mesmo, ela surtou e foi embora, simplesmente. Aliás, eu voltei lá 2 anos depois e fiquei mais alguns meses só para ajudar nesse sentido, até o dono da empresa arrumar outra pessoa que assumisse. Então comecei a ajeitar tudo de novo e somos amigos, frequento lá de vez em quando, visito as pessoas. E nesse sonho eu estava lá, eu vi o dono do escritório chegar e ele me chamou. Ele não tinha uma cara satisfeita, eu pensei, é agora que ele descobre que faz anos que eu não faço nada aqui. Mas era para dizer que eu deixei 3 CDs na casa dele, mas que não tocavam, e eu pedi desculpa, porque tinha comprado com um moço na rua e não tinha testado. E ele fez uma careta. Eu até falei que hoje em dia ninguém usa mais CD, eu só escuto música no computador, MP3. E ele fez uma careta e eu resolvi sair de lá. Eu estou lendo aqui porque eu registrei, escrevi isso para os meus arquivos, e é impressionante como o exercício de escrever aprofunda, e eu fui lembrando mais partes da projeção também, que acontece depois, pelo simples fato de escrever. É impressionante, eu recomendo que façam isso se você estuda esse tema, faça isso, até com sonhos, como eu estou fazendo aqui. Até porque você não sabe se é realmente sonho, e dali você pode puxar outras memórias. Então eu saí do escritório, porém eu percebi que era na minha casa o escritório, na mesma região da minha casa. E eu saí para a rua para buscar alguma coisa. E eu voltei com 2 colheres, são espumadeiras, né? Não sei, sabe aquelas colheres
redondas com buraquinhos para fritura, sei lá. Eu aqui uso para pegar arroz, porque eu praticamente não frito nada. E eu me espantei do porquê que eu voltei com isso na mão. Mas sabe quando você está fazendo algo que você está pensando em outras coisas e você não percebe, quando você vê, ué, o que eu estou fazendo? Então eu saí para buscar alguma coisa, não sei o que, e estava com essas colheres na mão, voltando na minha rua para o que seria minha casa barra escritório. Foi quando eu percebi que não era normal aquilo. Comecei a ter uma lucidez. Porém, eu não posso afirmar que foi isso que me fez questionar aquela realidade. Por quê? Eu acho que o que mais me despertou foi a cena que eu vi numa casa abaixo, na verdade, abaixo da minha casa, na rua, uma casa mais baixa em relação ao nível da rua. É uma casa que tem um terreno que dá para ver de cima. E lá tinha umas pessoas fazendo um ritual de dança, batendo tambor. E eu arrepiei todo nesse momento. E eu pensei, não, 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 obrigado. Eu estou usando esse corpo aqui. E quero falar disso aqui que eu não escrevi. Eu senti que é como se fosse um ritual no qual eu poderia incorporar um espírito. Acho que eu poderia ter facilidade neste tipo de cenário aqui, porque meu pai tinha, ele frequentava, a minha tia tem, enfim, eles também têm essa questão de ectoplasma abundante e favorece essa questão de ancoragem, né, de espírito deles se manifestarem. Isso achando que eu estava acordado, obviamente, assim, acordado no cotidiano, né? Eu não tinha essa percepção, eu estava sem essa lucidez. Era um cotidiano, na minha opinião. Apesar de um pouco estranho, porque não tem algumas coisas aqui, como escritório na minha rua, enfim. Mas esse senso crítico fica mais baixo mesmo. Então, esse arrepio foi o que me despertou, porque é como um estado vibracional. Ele veio mais lento, e isso me fez pensar na projeção astral, por causa de eu já conhecer essa sensação, e pensei, será que eu vou sair do meu corpo andando na rua assim? E aí eu percebi que eu já estava na rua, fora do corpo, e eu analisei, parei para analisar bem, para me certificar que eu estava realmente fora do corpo. E uma das características, porque sim, eu posso estar sonhando, ter o sonho lúcido, já falei disso aqui, se eu não me engano, no primeiro vídeo de perguntas e respostas lá atrás, basta olhar na playlist, o primeiro, no final, eu acho que a última pergunta que eu respondo é sobre isso. Posso usar como trampolim para uma saída do corpo físico. Porque sonho é sonho e projeção é projeção. Porém, uma das coisas que eu aprendi que me mostram que é uma projeção é eu perceber se tem alguma criatura grudada em mim, sugando energia, porque é isso. Eu atraio mesmo. E eu fiz aquela leitura para ver se tinha alguém grudado em mim e me induzindo, porque tem isso também, eles induzem, querem que a gente continue não lúcido, não lúcida, né? E acabe fazendo o que eles querem que a gente faça, até para drenar mais energia da gente. Até vou falar sobre isso aqui no final da leitura do porquê dessa questão do escritório. E aí eu percebi que tinham mãos segurando os meus punhos. E com muita serenidade eu fiz manobras com as colheres que eu estava segurando. Não sei por que colheres, aí vai para o subconsciente. Talvez uma coisa cotidiana mesmo, de sou eu que lavo as minhas vasilhas, tem tanta coisa para... Sempre tem muita coisa para lavar. E eu tenho duas, geralmente eu uso as duas antes de precisar lavar. E eu lavo as duas e vou usando. Usei uma, pego outra melhor e acabo tendo que lavar as duas. Enfim, acúmulos de trabalhos. E a manobra que eu fiz, eu não vou ter aqui, eu devia ter pego as colheres lá para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui uma
micro espadinha, não sei se vai ilustrar bem, mas eu estava segurando as colheres assim, então eu fiz uma manobra para invertê-las e eu enfiei entre, que não vai dar para eu explicar, porque eu tenho uma mão me segurando aqui, né? Então eu enfiei entre a mão da pessoa, entende? Fiz um movimento com as duas ao mesmo tempo. Fiz, inverti e girei as duas, me colocando de lado para ver de frente essa pessoa que estava me segurando. E essa pessoa não estava com a boca grudada nas minhas costas, no meu chakra, para sugar a energia. Eu percebi isso depois, vocês vão ver aqui. Então eu fiz essa manobra e girei para trazer para frente para conversar com quem quer que fosse. E não tinha apenas uma. Tinha uma me segurando, mas tinha outras duas mulheres. E era uma mulher a que estava me segurando. Depois eu vi. Uma dessas mulheres, que não era a que estava me segurando, falou, sugeriu, aconselhou, pareceu mais um conselho. Solte-o. E a outra, que não era a que estava me segurando, falou, não, mata ele. Eu fiz uma careta de pensar, tinha 3 comigo e eu não percebia. Sei que eu fiquei frente a frente com a pessoa que me segurava. Era uma mulher de pele morena, mas pouco mais do que eu, não muito, e tinha olhos azuis opacos. Esqueci de falar que os olhos não tinham pupilas, eram apenas azuis. Eu estava tão lúcido e sem desespero algum que eu analisei bem aquela mulher. Tinha pintura facial de pequenas faixas de tinta azul e tinha um brinco que saía de correntes minúsculas e contas que saía do nariz e ia para um adorno que tinha no cabelo, assim, o cabelo era liso e pouco abaixo da altura dos ombros e usava roupas que eram faixas de pano cruzando aqui e ali. E ela me disse, eu tenho que fazer o meu trabalho. E eu respondi, e o seu trabalho é impedir o meu? Porque o seu é mais importante que o meu. E eu fiz um complemento de ideia que eu sabia que ela perceberia, porque é assim que é, eu mesmo percebo muita coisa desse complemento que vem de percepção, de captação. E o complemento era, o meu não é impedir o seu. E talvez isso mostre a natureza do trabalho que deva prevalecer aqui. Porque eu não vou tentar te impor nada, eu só vou pedir, me deixa fazer o meu trabalho. Essa última frase eu pronunciei em voz. A entidade pensou, ela parou, ela pensou e a resposta dela foi, então giremos e rebolemos. Eu estava entre as 3 que giraram, obedecendo à entidade, e eu achei que seria uma grosseria não fazer o mesmo, e girei, me mexendo com bom humor para entrosar, porque aquilo se tornou um elemento necessário ali de conexão, que seja estabelecido, né, pela entidade. Então, estávamos girando e não apenas, estávamos andando, porque giravam avançando, e como eu estava no meio, eu tinha que ir também. Então, eu fui, mas estava pleno da minha consciência o tempo inteiro, analisando, observando, como alguém que entra numa dança. E lá fomos nós, dançando, girando, girando, e eu ficava de frente para as outras em alguns momentos, e quando eu vi a moça que pediu para a entidade me matar, eu perguntei, moça, para que tanto ódio? E nós continuamos girando, e eu continuei falando, porque sabia que ela ia me escutar. Depois de perguntar, eu falei, juro que estou tentando ser alguém melhor todos os dias. Eu já errei muito nessa minha vida e em outras, e ainda vou errar. Seja o que for, me desculpe. E não falo isso para me safar. É que o eu de hoje não aprecia sofrimento algum. Eu não quero fazer ninguém se sentir mal. Juro que estou tentando e se eu fiz, me desculpe. E terminei dizendo, me observe
com atenção e você vai ver. A outra ficou calada um tempo enquanto girávamos. A outra que eu digo é a que aconselhou. A entidade também não falou mais nada e a gente dançava ao som dos tambores que estavam lá atrás. E a que me odiava disse: veremos. Então, tem considerações importantes aqui. Vou começar pelo sonho em si. Foi uma sensação muito ruim essa de não estar fazendo o que eu devia fazer, do trabalho, do escritório. Acúmulo de trabalho e essa paralisia de não conseguir nem saber por onde recomeçar ou como começar a arrumar tudo isso. É tanta coisa que você fala, não dá. E isso foi o que eu senti o dia inteiro anterior, que foi ontem para mim. Foi bem difícil e teve um momento que eu parei e senti isso de eu tinha tanta coisa para fazer que eu não sabia, eu fiquei bloqueado, travado um certo tempo e tive que fazer um esforço muito grande para voltar a fazer alguma coisa. Então, acho que eu perdi ali uns 30 minutos meio que tentando me situar. E eu senti que tinha uma certa influência tentando me atrapalhar, tirar meu foco. Então, sentia como se estivesse suado aqui, assim, sabe? Quando você tá... Não sei se vocês já sentiram isso, você ficar sem dormir de um dia para o outro, no outro dia você está bem exausto. Eu senti uma coisa que não era minha. E eu falei, deve ter alguma influência aqui, alguém tentando me atrapalhar. Mas consegui trabalhar, respondi um monte de e-mails, respondi e-mails importantes. Tem uma moça que está com muita dificuldade para aceitar a perda do marido. Já vai fazer quase um ano, eu acho. E eu converso com ela direto, ela me manda e-mails gigantes com um monte de questões que não tem como eu não responder. Ela, vez ou outra, sempre fala que pensa em encerrar com a própria vida aqui, e aí eu escrevo muita coisa para ela, para que ela reconsidere, né? E para que ela considere continuar aqui por várias questões. Então, fiz muita coisa importante, mas foi um dia bem pesado para mim, que eu fiz muita força para fazer o que eu considero pouco, porque geralmente eu faço bem mais. E eu acho que pode ser que houvesse essa influência tentando me atrapalhar, me tirar desse meu trabalho. E sobre essa questão de entidades, eu não sei nem aqui colocar uma religião em cima disso, mas seja como for, eu acho que tem algumas que recorrem a favores que pessoas pedem a entidades que façam algo. E eu vou falar de uma vez, a minha resistência com isso de ir num lugar para ter um espírito em mim, principalmente esses lugares de oferenda, esses lugares que as entidades ajudam as pessoas, mas em troca de certos elementos que são necessários para elas ainda, né? Que tem uma certa troca de energia. Eu acho muito complicado, porque mostra para mim que são seres que não estão muito longe da minha condição. Então tem isso, é mais uma questão de posição que eles têm ali de privilégio. E aí você fala, mas você colocou uma questão aí, ela falou, mate ele. Um espírito teria forças para tirar alguém daqui? Com muito trabalho, não quero alarmar ninguém, escute até o fim. Com muito trabalho, talvez. Com muito empenho, uma pessoa pode ir minando energeticamente, que acaba favorecendo uma doença e gerando um problema que vai tirar a pessoa daqui. Mas calma, repito, se algo chegar a este ponto, na minha opinião, é porque foi permitido, a pessoa só foi usada como uma porta de saída que já era o momento para outra pessoa. Assim como acontece do corpo espontaneamente gerar uma doença, porque era a forma da pessoa sair daqui. Não é impossível até que isso possa ser induzido, até por amigos que falam, já está na hora dele sair, precisa de um escape. Vai lá e faz isso. Mas tem uma questão mais complicada, que é esses espíritos
eles estão numa faixa muito próxima daqui, com uma certa influência, com poder de influência, e são pessoas como a gente. Então, assim como uma pessoa pode, na rua, resolver pegar uma arma e me matar, ela tem esse poder de escolha, vai complicar a vida dela. Talvez eu complique a minha se eu não perdoá-la. Mas é como interagimos com isso. O que isso vai gerar? Também está dentro do campo de treino. Essa dinâmica de interação. A mesma coisa com os espíritos. Talvez seja permitido que ele faça, não era para ser, mas também não é que não era para ser, tudo é válido. Ele tem o poder de escolher, eu vou usar a minha influência para fazer isso. Pô, mas você tirou esse ali, não era um melhor momento, não é que existe até melhor momento. Aconteceu. A gente tem essa mania de falar o que é melhor, o que não é e tudo mais, quando tudo na verdade é válido. Então, vai ter consequências. Um espírito que fica ali tentando atrapalhar o outro, seja por indicação, influência, troca de favores com outras pessoas, ele vai complicar o caminho dele porque ele vai ter que lidar com as consequências disso. E a forma como eu lido com isso é a forma que vai determinar o quanto eu vou estar entrelaçado nessa bagunça ou não. E no meu caso, como vocês viram no relato, eu estou tranquilo. Estava tranquilo lá, estou tranquilo agora de falar, olha, o tempo inteiro tem gente tentando atrapalhar, assim como tem gente também aliviando e salvando. Quantos relatos vocês veem aí de milagres, de pessoas que tinham doenças que não tinham como. E a pessoa vai lá e fala que foi curada, que houve uma intervenção. Então, continuo confiando que enquanto eu for útil aqui, colocado tudo numa balança entre o que é mais importante, deixar essa interação acontecer e ver como lidamos com isso, ou não, vamos preservá-lo porque ele está fazendo um trabalho que é importante. Vamos dar essa força, até porque tinha essa moça lá, que parecia ser uma mentora, alguma coisa assim, uma amiga dando conselhos. E tem isso também que eu vejo. Quanto mais elevado um espírito, uma consciência, mais ela sugere do que ela impõe. Isso é, para mim, vital para discernir em quem está num nível mais leve, mais acima. E olhando tudo com certo carinho e falando, olha, só dando uma dica, se eu fosse vocês eu não fazia isso, por causa disso, disso e disso. Assim como eu faço aqui com pessoas, como essa moça que me manda e-mails e que eu respondo dizendo, olha, te aconselho a não fazer isso por causa disso, disso e disso. Mas a escolha é sua. É a sua jornada. Você vai existir aqui ou lá. Como você vai existir depende um bom tanto de você. E tudo bem. Tudo bem no sentido de que é necessário para o aprendizado. Mas tem formas e formas de aprender. Tente escolher as que vai doer menos, porque se você está tentando fugir da dor, não faça algo que vai ampliar essa dor exponencialmente. É só uma sugestão, mas eu não vou impedi-la mesmo de fazer nada, até porque eu não tenho esse poder e nem tenho esse direito. Só ela para saber o quanto para ela dá ou não dá. Mas estou aqui para tentar ajudar, assim como outros me ajudam. Então estou bem tranquilo em relação a isso. Acho que essa influência que eu tive no dia anterior, sobre essa questão do trabalho, do escritório se refletir em mim, e acontece de vez em quando, tempos em tempos, parece que há sim, estamos fora do corpo e não percebemos que tem essa influência toda. Somos um pouco marionetes, sim, jogadas em situações que nos trazem desconfortos. Já falei disso, sobre questões que dão aflição, como o escritório mesmo me dá aflição. Tem coisas simples de cenas que a gente percebe que não consegue fazer algo, sabe essas coisas assim? Parece que são esses seres nos angustiando. Um exercício de fazer isso é o trabalho deles também. E sobre essa questão de trabalho, tem isso, é respeito. A questão é tentar fazer com que esses seres avaliem qual trabalho, no fim das contas, é mais útil para todos, incluindo as pessoas que os executam, porque, como eu disse, seja
qual entidade for, ela está criando uma questão para lidar depois. E a resposta da mulher, quando eu disse, né, me acompanhe, então, e você vai ver o quanto eu estou me empenhando. E ela disse, veremos. Eu não sei se ela disse que ia ver, né? Ou se era uma questão de uma ameaça velada ainda que continuaria, mas tudo bem, não tenho receio ou ódio ou o que quer que seja, não vejo ninguém como inimigo, tento realmente ver todas as pessoas como pessoas, fazendo o que acham que tem que fazer pelos motivos que as movem, mas lembrando que esses motivos só existem porque as pessoas os sustentam e eles podem ser transformados. E para ajudar de fato uma pessoa, só colaborando para que a essência mude, a razão, os objetivos da pessoa mude, porque só assim ela vai deixar de buscar aquele tipo de ação e vai resolver. Não adianta eu só tirar ela de mim, porque ela vai fazer com outro e vai continuar fazendo e fazendo e fazendo. Não resolve o problema. Ah, vou me blindar. E daí? Eu vou me preservar o máximo possível, sabendo que existe um máximo. Chega um momento que não dá mais, de qualquer forma. Então vou usar o tempo que eu ainda tenho, enquanto tenho, em todos os veículos que eu uso, seja o físico, seja o espiritual, para tentar ajudar esses seres a verem que pode ser diferente, como provavelmente muitos já me ajudaram. A gente julga essas pessoas que estão nessa situação, mas se nós não estamos, é porque já estivemos. Muito provavelmente. Porque é assim que se aprende. Na revolta, na indignação, de não querer fazer parte do sistema, fazer as coisas como tem que ser feitas, renegar mesmo, e aí perceber que não é o melhor caminho, tá? Cansei, como é que eu faço para tentar entender? E aí você volta e se abre um pouquinho mais, e deixa de fazer o que fazia, e aí tem outros fazendo com você o que você fazia antes, é bem provável. Pare para pensar nisso. Então são pessoas que precisam de ajuda. Se você considera saber como é as aulas que eu dou nas segundas-feiras, a interação, faça qualquer contribuição via Pix se você tem acesso a essas aulas. Eu estou mantendo esse critério em retribuição a essas contribuições, porque é muito especial para mim que uma pessoa contribua para que o canal aqui continue. Eu quero levar algo especial para essas pessoas. Não tem valor estipulado, qualquer valor tem acesso a todos os vídeos de antes e os que vão vir depois, então você vai acompanhar se quiser. E não é um curso com técnicas para projeção astral como vocês veem por aí, apesar de haver uns exercícios aqui e ali. O que eu faço, na minha opinião, é muito mais uma preparação psicológica para começar a ampliar esse terreno do seu conhecimento, no sentido das suas considerações do que é a realidade, para que você tenha estrutura maior para lidar quando acontecer. E para mim tudo é treino, isso é treino também. E sim, muitos exercícios ali favorecem, e tem pessoas que já tiveram experiências porque passaram por esses processos, dessas conversas, as meditações guiadas, algum exercício aqui e ali. Mas não é um curso que eu dou para projeção astral favorecer. Hoje você vai sair. E aí, saiu do corpo físico? Hoje? Ah, amanhã você consegue. Por quê? Eu só faria isso presencialmente. Eu acho que é vital essa leitura de energia da pessoa, isso de tentar ajudar de longe. Eu estou de longe, eu tenho essa consciência. Então é limitado o meu poder de interação, de ajudar. Tem coisa que só mesmo, como a arte marcial mesmo, durante a reclusão social, eu não fiz. Meus alunos falaram, vamos ter aula virtual, você mostra aí como faz e tal. Não é a mesma coisa. Ali eu sinto, tem toda uma leitura de como a pessoa está, então eu tenho muito mais parâmetros de até onde eu posso ir ou não posso. Aqui é muito diferente, muito diferente. Mesmo que tenha menos gente e ao vivo, é diferente. Eu não estou com a pessoa no ambiente. Então não tem uma leitura da realidade dela, ou realidade comum, né, de todos os envolvidos ali numa sala.
onde todas as realidades se misturam. Eu não tenho essa leitura, por isso a gente vai conversando sobre muitos assuntos importantes, mais profundos, às vezes, que dá para saber quem está vendo, então eu consigo pelo menos mapear, ter um feedback disso. Quem quiser contribuir, a chave Pix é portalwilmor@gmail.com. E é isso. Não deixe de deixar seu e-mail. E se eu demorar para te colocar, porque na última semana mesmo, ou 2 semanas, tinha uma pessoa para eu acrescentar e eu não tive tempo de conferir as contribuições, né, na conta bancária, por causa da correria mesmo, mas não tem problema. Se você vai entrar agora, tente se manter ao vivo nos links que você recebe e vendo um ou dois antigos, né, que são temas que também são importantes, mas tente essa interação agora, essa interação ao vivo e vá resgatando o que tem antes. A playlist fica lá, todo mundo tem acesso, mesmo que eu demore um pouquinho para te colocar, eu vou colocar. Desde que você mande um e-mail, seja através do e-mail que eu coloquei aqui, ou na própria mensagem lá, quando fizer o Pix. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.